Olá, amigos. Tenham todos um bom dia, graça e paz. Amigos aí do YouTube, do Instagram e também do Facebook. Tornamos aqui para gravar mais uma mensagem da parte de Deus. E desta feita está baseada em Jó, capítulo 42, tá? Nós queremos falar o seguinte: o que se tornou Jó depois do cativeiro? Uma mensagem que com certeza vai edificar e vai impactar a sua vida. Nós vamos ler alguns versículos, tá? Para que nós tenhamos uma noção do que nós vamos falar. E depois nós daremos uns tópicos baseados na sequência, tá bom? Mas eu vou ler do versículo 1 ao 6. Diz assim, Jó 42 primeiro. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Queridos, sejam todos bem-vindos aí, que o Senhor vos abençoe. E antes de entrar aqui na mensagem de Jó, eu gostaria de lhe contar algo que eu aprendi e já vi também outras pessoas falarem, né? Eu quero que você faça uma análise, porque muitas vezes nós queremos algo de Deus nos tornar alguma coisa e nós não imaginamos o que Deus vai fazer, o que Deus tem para realizar. Presta atenção, se você quer ser uma pessoa pacificadora, promover a paz, o que o Senhor vai permitir para que o que você enfrente, para que você aprenda, se você quer ser pacificador, ele vai permitir guerra, tá? Se você quer melhorar no âmbito do amor, né, ser uma pessoa mais afetiva, mais amorosa, Deus vai permitir que pessoas que têm rancores, que têm ódio, entrem no seu caminho, ok, querido? Se você, na verdade, quer vencer a área de perdoar mais, ser uma pessoa mais perdoadora, liberar perdão, automaticamente Deus vai permitir que pessoas duras de coração entrem na sua trajetória de vida. Então, só para que você compreenda aqui como é a vida, entendeu? Ou entenda um pouco do propósito de Deus. Então, Jó aqui, todos nós sabemos a história em que Deus dá o aval sobre a vida dele, dizendo que Jó era o homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E aí ele desafia Satanás dizendo o seguinte: viste o meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele. Satanás rapidamente retrucou dizendo o seguinte: também tu abençoaste com todos esses bens? Toca no que ele tem e verá se ele não blasfema de ti. E aí Deus permitiu. Daí nós conhecemos a história de que Jó perde tudo e depois de uma segunda investida de Satanás permitida por Deus, toca na sua saúde. A saúde de Jó, ela entrou numa situação caótica, ao ponto, diz especialista, que com 20 metro de distância dava para sentir o odor de suas feridas, ok? Deus abençoe aí o Jackson, o pastor Jackson entrando aí, entendeu? Na comunicação conosco. Mas Jó, ele manteve a sua integridade até o fim, tá? Seus amigos o criticaram, a sua mulher disse: amaldiçoou seu Deus e morre, mas ele permaneceu firme, tá? Como nós não vamos fazer um vídeo longo, eu vou entrar aqui já na mensagem, tá? Então, a primeira coisa que eu destaquei aqui, o que Jó se torna depois do cativeiro,
é que ele se torna um homem experiente. Por quê? Porque ele diz assim: eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Imagine só, Jó com toda aquela fidelidade, né, com toda aquela integridade, com toda aquela retidão, ele mesmo declara: eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. O que foi que aconteceu? É porque Jó agora se torna um homem mais maduro, mais fundamentado na fé, mais experiente, como é o nosso tópico aqui. Agora Jó tem uma visão ampliada do que significa Deus para ele, tá? Então veja só, no final vou dar algumas aplicações, entendeu? O que a adversidade ela pode provocar nas nossas vidas, tá? Mas vamos para frente. No versículo 6 a 9, ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: faz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim do que era reto com meu servo Jó. Tomais, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zová, o naamita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. O Senhor aceitou a oração de Jó. Então olha o seguinte, como vale a pena a gente permanecer sendo fiel a Deus. Aqueles amigos que o criticaram ao longo da história, por que tu está sofrendo? Analisa o que tu tem feito de errado, tu não tem pecado na tua vida, será que você devolveu o dízimo? Entendeu? Eles criticaram Jó, eles falaram contra Deus de maneira injusta. O que acontece aqui? Jó ele se torna tão íntimo de Deus, que Deus ordena que esses amigos de Jó levem sacrifício para Jó, tá? E Jó oraria por eles. O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que Deus ele ouviu a oração de Jó pela intercessão que ele fez pelos seus amigos. Então veja só, que tipo de peleja, que tipo de luta você está passando. Vale a pena você aguentar um pouco mais, entendeu? Olhe para Deus, a Bíblia diz: olhai para Deus e sereis salvos, todos os termos da terra. Então Jó ele se torna tão íntimo de Deus, que agora aquela missão dele que ele tinha de interceder pelos filhos, como um pai sacerdote, agora Deus o encaminha as pessoas para que ele continue exercendo. Isso cresce, entendeu? Isso floresce na vida de Jó. Então vale a pena, entendeu? Independentemente do que aconteça conosco, permanecer firme e fiel a Deus. Tá? Então, versículo 10 e 11 diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Tá? Que Jó se tornou depois do cativeiro, em terceiro lugar, um homem abençoado. Agora imaginemos nós que antes de toda essa dificuldade de Jó, era o homem mais rico do Oriente. Agora ele se torna, agora ele ganha o dobro, tá? Tudo que Jó perdeu e sem pecar contra Deus, agora Deus dá o dobro, Deus acrescenta, tá? Colher as coisas no tempo de Deus é melhor, sabe? Colher as coisas no tempo certo é muito mais proveitoso para as nossas vidas. Então, Jó, ele se torna um homem abençoado, entendeu? Por quê? Por causa da sua integridade. Deus começa a derramar bênçãos sem medida sobre a vida de Jó. Então, todos os familiares lhe ajudaram, seu pai concedeu terra, trouxeram ouro, entendeu? E
Jó teve filhos mais bonitos, mais formosos, tá? Foi uma maravilha aqui na vida de Jó. Então, Jó também se torna um homem restaurado, tá? Versículo 2, e assim abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos e 1.000 juntas de bois e jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemime, o nome da segunda Quese, e o nome da terceira Queren-Apuc. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu em herança em seus irmãos. 16. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Tá? Quarto, Jó se torna um homem restaurado. Deus restaura, querido, todas as coisas, tá? E hoje até no mundo físico ele é possível, quando você tem assim uma foto tão antiga em que você gostaria de restaurar. Os especialistas, existe tecnologia para restaurar aquilo, tá? Agora imagine Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, que conhece todas as coisas. Deus restaurou a sorte de Jó depois daquele cativeiro. Escute uma coisa, todo cativeiro ele tem um tempo determinado. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ele vem pela manhã. Quantas lutas, né, eu já passei, você já passou na madrugada, mas que no outro dia Deus mudou toda aquela história, mudou todo aquele quadro. Quinto lugar, o cativeiro tornou Jó um homem de vida longa. Vou repetir o 16. E depois disto viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. 17. Então morreu Jó velho e farto de dias. Que maravilha, querido. Que maravilha. Jó se tornou com a vida longa. Tá? Agora eu quero finalizar com algumas aplicações. Primeiro, as adversidades, elas nos aprimoram para conhecermos mais de Deus. Isso aí tem um benefício nessa dificuldade que você está passando, tem um propósito. E a Bíblia diz, porque os meus pensamentos são os vossos pensamentos, né? E às vezes a gente não está entendendo o agir de Deus, mas você não tem Ele no seu coração, você não aceitou como seu suficiente Salvador. Então vale a pena lutar, vale a pena esperar, tá? Vale a pena esperar. Toda prova permitida por Deus tem como propósito o seu crescimento. Abraão, ele se torna o pai da fé. E Deus lhe pediu um filho para ele como sacrifício. Lógico que Deus não matou o seu filho, tá? Mas é assim a regra de Deus. Você quer grandes conquistas? Vai requerer de você, essas conquistas vão requerer de vocês grande sacrifício. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o que todo mundo tem. Mas se você fizer a diferença, você vai longe. Você vai alcançar aquilo que não é comum, tá? Outra aplicação, os problemas das nossas vidas são lições que lhe farão você ter resposta para os grandes dilemas. As lutas, elas lhe darão conhecimento, maturidade e experiência para ajudar outras pessoas que estão entrando pelo mesmo caminho. Então, querido, nós realmente sabemos que o cativeiro de Jó não foi fácil, tá? Mas esse cativeiro, ele jamais desistiu de servir a Deus, jamais ele desistiu de glorificar a Deus. Permaneceu firme, intacto na presença de Deus, tá? A história de Jó tem tantas lições para a gente tirar para a nossa vida, para ter uma vida edificada e fortalecida.
e servindo a Ele sem olhar ou se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas prosseguir acreditando naquilo que Deus pode fazer por você. Amém? Pai, eu abençoo, eu oro, eu intercedo pela vida dos nossos ouvintes aqui, Pai. Nós não sabemos a luta que ele está passando, mas Tu sabe. E Tu pode tirá-lo do cativeiro, Pai. E esse cativeiro vai trazer grandes lições para ele. Em nome de Jesus, nós intercedemos por ele para que ele saia destas situações. Em nome de Jesus. Ok, querido? Tenha um dia abençoado. Fique com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.